Oi, eu sou o Pedro. Eu sou a Marília. Eu sou a Ludmila. Eu sou a Juliana. Nós vamos falar sobre o projeto Profissão em Ação. O nosso tema é velhice. Que idade é essa? O evento esse ano conta com mostra cultural, artesanato, gastronomia, cinema comentado, dança e muito mais. O evento será realizado dia 13 de setembro, às 18h30, na Faculdade Pitágoras da Cidade Acadêmica. Esperamos por você! Venham! Olá, eu sou a Juliana Lana, estudante do curso de MBA em Gestão de Projetos aqui da Instituição Pitágoras, e hoje nós vamos falar sobre o nosso evento Profissão em Ação, que esse ano tem o tema Velhice, que idade é essa? E hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Daniel Cerqueira, que é advogado, mestre em Direito Empresarial e que atuou durante 10 anos como advogado de uma ILPI. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Explica para nós o que é essa ILPI e como que funciona. Tá. A ILPI, vai pelo nome completo, Instituição de Longa Permanência para Idoso, é o que antigamente se chamava de asilo, né? É uma casa ou uma clínica onde os idosos eles vão lá ou como residente, ou existem algumas instituições que funcionam como casa-dia, onde o idoso passa o dia, depois volta para sua residência, né? E ela pode ser, de acordo com a nossa legislação hoje, filantrópica ou privada, né? Variando aí o público e o tipo de procura, né? Na instituição de longa permanência filantrópica, por exemplo, ela tem um cunho mais social, né? Nós estamos falando aí de idosos que são desamparados por suas famílias, idosos normalmente de baixa renda, né? Que não têm para onde ir na sua velhice e acabam indo para uma instituição de longa permanência filantrópica, que pode ser privada com subsídio do Estado ou totalmente mantida pelo Estado, uma entidade pública. Algumas são religiosas, não é? E as entidades de longa permanência ou as instituições de longa permanência privadas, onde normalmente o público que vai para essas instituições são idosos com algum tipo de demência ou algum tipo de dificuldade que requerem um cuidado especial, né? E as famílias muitas vezes não têm condição de dar esse cuidado. Sim. Né? Sim. Então eles são colocados nessas instituições. E quais são, para essas instituições, o que é necessário ter nelas? Tem fiscalização? É necessário cuidado de profissionais da área da saúde? Como que funciona? Olha, do ponto de vista até jurídico, né, a instituição de longa permanência, tanto a privada quanto a filantrópica, ou principalmente a filantrópica particular, né, que são aquelas subsidiadas pelo Estado, muitas delas de cunho religioso, mantidos pela igreja, inclusive, elas têm toda uma regulamentação, elas têm que ser registradas nos órgãos públicos. No caso das entidades privadas, elas são empresas, né, registradas ou na junta comercial ou no cartório de registro de pessoas jurídicas, dependendo da natureza, sociedade profissional ou não. Elas passam por uma fiscalização muito pesada, muito rigorosa de órgãos como a Anvisa, né? Existe todo um regramento de regulamentações da Anvisa, principalmente com relação à guarda e uso de medicamento, gestão de medicamento, gestão de equipamentos de saúde, oxigênio, que às vezes são necessários para o cuidado desses idosos. Passam por fiscalização da vigilância sanitária municipal também, que enforça, não é, essas regras muitas vezes colocadas pela Anvisa, principalmente com relação a medicamento, cozinha, né? É uma coisa interessante, porque você tem que ter refrigerador próprio, como se fosse num restaurante ou num hospital. Existe todo um regulamento que é fiscalizado pela vigilância sanitária. A fiscalização ela é periódica, né? Ela é feita a cada 3 meses ou 6 meses. Nessas vigilâncias, na fiscalização da vigilância sanitária também,
nós passamos por uma vistoria nos laudos médicos. Os laudos médicos dos idosos que estão internados ou acometidos nessa instituição, eles são necessários de que eles sejam atualizados a cada 3 meses ou a cada 6 meses, dependendo do grau de dependência do idoso, e passa por uma fiscalização também que é feita pelo Ministério Público, né? Em Minas Gerais, a gente tem uma promotoria especializada, que é a Promotoria do Idoso, que também faz uma fiscalização multidisciplinar nessas entidades. Sim, então não é mais aquele aspecto de um lugar abandonado, onde o idoso fica, sem acompanhamento de profissionais. Então hoje realmente mudou toda essa visão, né? Porque antes realmente a gente tinha essa visão de que era um lugar mais para deixar o idoso e ele ficava lá sem visitas, sem acompanhamentos. Então hoje realmente é algo bem melhor e que beneficia também o idoso pelos cuidados que ele tem com os profissionais. Aquela ideia do asilo que a gente tinha na nossa, eu pelo menos, igual eu te falei, eu vim do interior, e a ideia que eu tenho de asilo, que eu me lembro, eu passava na rua quando eu era menino, era aquela instituição geralmente mantida pela prefeitura, caindo aos pedaços, aonde o idoso ficava ali completamente desamparado, né? Isso mudou muito, sabe, a partir principalmente da Constituição de 88, quando lá no artigo 230 da Constituição, se não me falha a memória, ela colocou a imposição, né, do respeito à dignidade do idoso, não só a dignidade humana, que é preceito básico da Constituição, mas especificamente do idoso. Né? E depois vieram as leis de política de cuidado do idoso, que foram evoluindo ao longo da década de 90, até chegar no Estatuto do Idoso, em 2003, né? Que vem trazendo essas regras da ILPI, essas regras de cuidado, de amparo, não só da ILPI, mas também de outros aspectos concernentes ao cuidado com o idoso. E um ponto importante que o senhor falou, que eu quero até ressaltar, é que essas ILPIs são fiscalizadas, né? Então elas não estão realmente jogadas, porque tem Ministério Público envolvido, tem vigilância sanitária, que é muito importante, porque hoje ele precisa ter uma alimentação balanceada, né, doutor? Sim, essas instituições, elas são normalmente acompanhadas por uma série de profissionais, é uma estrutura multidisciplinar, desde a gestão da financeira, da gestão jurídica da instituição, não é? Que é uma atividade meio dentro da ILPI, até profissionais específicos da área de saúde. Você tem as normas da Anvisa e do Ministério Público hoje, as portarias que regulamentam a atividade, elas têm exigência de nutricionista, eles têm exigência de enfermeiros, o próprio CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, faz a fiscalização desses profissionais, o Conselho de Enfermagem também faz a cobrança desses profissionais na ILPI, eles são acompanhados por cuidadores de idosos, e hoje em dia, para você exercer a atividade de cuidador de idoso, que é um cargo técnico de enfermagem, como equivale a um técnico de enfermagem, você tem que passar por uma capacitação, por um curso, né? Geralmente é um curso de 6 meses oferecido em algumas universidades, eu sei que tem esse curso, onde ele sai de lá capacitado para atuar como cuidador de idoso. Né? Então não é aquela coisa de você pegar um indivíduo que nunca aplicou injeção, porque essas pessoas têm necessidade de medicamento, não é? E tudo isso gera também, aí falando um pouco da área do direito ou do papel do advogado numa ILPI como apoio, né, na atividade meio, na atividade de gestão da instituição de longa permanência, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque você tem regras trabalhistas que regem a relação entre a ILPI e os seus cuidadores, existem regras trabalhistas que regem a relação da ILPI com os seus médicos, com os seus nutricionistas, com a equipe de cozinha,
né? Você tem que observar regras sindicais, né? Normalmente as ILPIs elas são vinculadas ao sindicato dos enfermeiros, né? Então você tem regra de plantão, você não pode deixar a pessoa trabalhando mais de 12 horas, porque no caso do sindicato de enfermagem tem uma regra de 12, permite-se uma regra de 12 por 36. Né? Então a gente, como advogado numa ILPI, tem que ter também um conhecimento que é multidisciplinar dentro do próprio direito. Porque a gente lida com normas de direito privado, que são as relações contratuais entre a clínica e os responsáveis pelo idoso. Nós lidamos com regras de direito trabalhista, que regem a relação da ILPI com os seus empregados, e lidamos com regras de ordem pública, de direito administrativo, que são as portarias, as regulamentações e as próprias leis que regem o próprio funcionamento da ILPI. Né? Sim. Então tá aí a orientação do doutor Daniel Cerqueira. Doutor, eu quero te agradecer muito pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Eu quero te fazer também um convite para você chamar as pessoas que nos assistem para participar conosco desse evento Profissão em Ação. Pois estão todos convidados no dia 13 de setembro, a partir das 18h30, não é isso? Isso. Aqui na Faculdade Pitágoras, para acompanhar esse evento que eu acredito que vai ser muito interessante. Vai sim. Então estão todos convidados, teremos palestra, mostra cultural, bastante inovação esse ano e contamos com você. 13 de setembro aqui na Unidade Pitágoras Cidade Jardim. Participem conosco.